Irmãos, a gente sabe que todo mês nós temos o nosso rádio Hashem, né? Então nós temos que fazer o fine-tuning, né? Com Hashem. Nós sabemos que todo mês essa arquitetura ela tem uma alteração, né? Tá? Então nós sabemos, todo mês, né, tem essa alteração. Então, os templates, né? Nós chamamos de letras, mas são templates de energia, né? Então, do ponto de vista quântico, está dentro da teoria das cordas, né? Então, nós sabemos que tem 22 templates, né? Na realidade, tem um 23º template, que será revelado quando o Mashiach estiver conosco. Porque sem esse template, a gente não consegue entender a luz da Torá. A gente consegue cavar na Torá, mas nós não conseguimos entender a luz da Torá, né? Quer dizer, então vamos ver, né? A gente começa a cavar um poço e acha água, mas a gente não tem a menor ideia de como a água foi parar ali. Tá? Ah, vem dessa nascente aqui, vem daquele morro ali, vem da... A gente não sabe. Tá? Nós não sabemos. Nós sabemos, por exemplo, que o rio Amazonas nasce além das fronteiras do Brasil. Mas como é que ele fica desse tamanho no Oceano Atlântico? Sai água de tudo quanto é lugar, inclusive debaixo da terra. Né? Então nós sabemos hoje que por debaixo do rio Amazonas visível tem um rio Amazonas 7 vezes maior invisível, né? Underneath. Né? Tá? Nós sabemos, por exemplo, que tem certas terras que são boas para um determinado plantio, outras para o outro, mas nós não sabemos como aquela terra foi parar ali, né? Porque são mistérios, né, que somente com esse 23º template nós iremos descobrir. Não sabemos qual é esse mistério, mas Mashiach sabe, porque existem 7 coisas que existiam antes da criação. Mashiach, a Torá, a misericórdia, né? O trono do sagrado, né? Isso havia antes da nossa criação. Então, Mashiach sabe isso. Né? Então, isso aqui varia. Né? Isso aqui varia. Então, nós estamos começando o mês com Re, Vav Yod, né? Tá? Então, o Yod foi lá para baixo, porque o Re foi lá para cima. Tá? O Re foi lá para cima. O Vav desceu, né? O Yod também desceu, ficou Re, Yod, Vav. Tá? Mas vai mudar, porque nós sabemos que muda a cada 15 dias. Né? Muda na lua nova e lua cheia. Por isso que eu informo vocês da lua nova e lua cheia, né? Que tem essa mudança. Mas durante a semana também muda. Tá? Essas letras elas vão mudando. Né? Então, para nós termos o melhor proveito do mês, nós temos que saber fazer o fine-tuning aqui no nosso rádio. Né? Isso aqui é um rádio. Isso aqui é um rádio do tipo que tinha lá em Petrópolis, quando eu era criança. Né? E eu fui criança há mais de 60 anos atrás. Né? Então esse era o rádio que tinha naquela época. Lá a Tatá, né, a Otacília, que me criou, né, ela ficava lá fazendo fine-tune para ver o Herói do Sertão. Como é que era o nome dele mesmo? O Herói do Sertão. Tá? E ela acreditava naquilo ali, né, porque o povão não sabe o que é sonoplastia. Né, eles pensam que tem cavalo mesmo, o cara está em cima do cavalo e etc. Né? Então ela fala, cuidado para não cair. Agora me esqueci o nome dele. Né? Tá? Então, Baruch Hashem por isso. Né? Então, aqui está Reshivan. Né? Então, nós temos aí um Het, um Shim, um Vav e um Nun. Tá? Aqui é importante nós entendermos esse Nun, porque é a letra do mês. É importante a gente entender. Mas vamos começar nossos estudos. Tá? Então, todo mês tem um template de energia. Né? Toda semana também. Por isso, a Torá foi fatiada em parashiot. Tá? A Torá, irmãos, ela não foi escrita em parashiot. Tá?
A Torá, à medida que Moshe ficava na Roel Moed, a Shekhinah vinha e dava para ele um trechinho de letras, né? Essas letras juntavam palavras. Essas palavras formavam parsuquim. Esses parsuquim viravam assuntos. E esses assuntos viravam capítulos, né? Então, somente lá na frente em Esdras HaSofer é que houve essa, depois que voltou da Babilônia, se entendeu o Masal, né? Porque o povo de Israel não tinha ainda a noção do Masal. Eles precisavam conhecer os Mecubalim, né? O que a gente chama de magos persas, né? Então são os Mecubalim Persi, né? Da Pérsia, tá? Então eles viram que deveria ser então fatiado em 53 parashot. Existem 53 parashot. A última parashá, que é a bênção de Moshe, ela não é uma parashá, né? Ela é uma bênção, tá? Então existem 53 parashot. O problema é que o ano, né, varia aí o número, né? Tem 52 semanas, né? Às vezes tem um pouquinho mais. Esse ano vai ter um pouco mais, vão ter 54. Então nós vamos ter 54 estudos. Mas sempre tem as parashot merubahot, né? Que a gente junta, faz o que a gente chama de parashá gêmea, né? Tá? Mas o que falta? Falta uma parashá. Falta uma instrução, que nós só vamos receber diretamente de Mashiach. Então, toda semana, nós temos que ter o famoso ajusta aí o dial, né? Ajusta aí o dial. Então, nós temos que ajustar o dial para o ano, 5782, que nós vamos ajustar agora no dia 16, né? Ajustar o dial para o mês, que nós estamos ajustando hoje, para o mês de Reshivá, e ajustamos toda semana com os estudos das parashiot, né? Tá? Terças e quintas, nós ruminamos e eu preparo a energia da semana para vocês saberem fazer essa gestão, né? Então, a governança está transmitindo, ou a governança transmitindo? Aqui está o nosso rádio, mas nós só vamos conseguir capturar o Masal se a gente for lá e fizer esse fine-tuning, né? Então, nós sabemos que o primeiro Makubal, né? O primeiro Poel Biniam, o primeiro maçom cabalista, para nós, foi Adam Harishon, né? Que foi a ele que o grande arquiteto do universo entregou o Sefer Yetzirah, né? Que entregou esse livro daqui, né? O Sefer Yetzirah, tá? O livro da formação. Muito embora as pessoas dizem livro da criação, está mais ou menos errado, né? Porque Yetzirah é um verbo que também é dito ser criação, mas não é, né? É formação, né? Tá? Então, você pega a lama, né? E você não cria um boneco, você forma a lama com um formato de um boneco. Tá? Aí você diz, eis o boneco, o golem, né? Então, o que é um golem? O golem é você formatar a lama, o adamá, né, e fazer um boneco. Você não criou o boneco, você formatou a lama em formato de boneco. Tá? Então, o primeiro Makubal foi Adam Harishon. E ele nos traz sempre aquela noção, né, que está no livro, né, que existem sempre duas forças que controlam um mês. Tá? Então, aqui eu botei os dois botões aqui, né? Vocês estão vendo aqui? Que tem dois botõezinhos, né? Aqui. Tem dois botõezinhos que controlam o mês, tá? O botão controla o mês, porque o irmão ele pode conseguir sintonizar na faixa de onda, mas tá sem volume e não ouvir. Então ele tem que ficar aquele negócio, né? Tá? Então tem que ter um volume também, né? O volume não pode ter muito chiado, né? Se tiver com chiado, tem que saber porque está com chiado, melhorar a antena, né? Então tudo isso faz parte. Então são duas letras,
Duas forças. Essas forças, muito embora elas estejam para nós como letras, como templates, né? Então nós temos aqui estão os templates, né? Aqui estão os templates, tá? Esses são os templates de energia, né? Essas são as 22 cordas pela Kabbalah quântica, né? As 22 cordas. Lá o CERN só conseguiu chegar até 9 cordas, né? Nós temos aí 22, né? Então, essas letras são os templates. Essas letras governam o mês, tá? Então, na realidade, cada letra dessa equivale a um vessel, tá? É muito importante nós entendermos a questão do vessel, né, na Kabbalah. Sem vessel não haveria Kabbalah. Sem vessel não haveria criação, tá? Então, quando o irmão Eduardo, não sei se ele está assistindo, quando o irmão Eduardo fala, Rabi, o senhor quer um café? Eu digo, quero. Onde está a sua caneca, a sua mug, né? Então, se não tiver o mug, eu não tenho como... Imagina, né? Como é que eu vou tomar café quente com a mão assim, né? A gente até tenta beber água, né? Mas a gente faz um cli meia boca, que isso aqui é um cli também, né? Tá? Mas sem vessel a gente não consegue fazer nada. Então, o princípio fundamental da Kabbalah é que a criação ocorre no vessel. Tá? Hashem precisou primeiro criar o vessel, para depois criar, colocar coisa dentro. Tá? Então, Hashem, o grande arquiteto, na maçonaria, ele trabalha assim, ó, né? É assim que Hashem trabalha na maçonaria, né? Tá? Hashem trabalha na maçonaria dessa forma, né? Ele primeiro constrói o vessel, tá? Constrói o vessel, depois que o vessel é construído, aí sim pode-se colocar dentro desse vessel energia, templates, tá? Okay? Isso é muito importante nós conhecermos. Então, os vessels desse mês, opa, caiu, que pena, eu vou ter que pegar, agora eu fiquei sem vessel, tá? Tá mal, voltemos ao vessel anterior, né? É a letra Nun, tá? A letra Nun, uma letra perigosa, tá? É uma letra perigosa, porque a letra Nun, vou ter que desenhar, né? Porque caiu no chão, né? E não tem ninguém para pegar, né? Então, isso acontece, né? Tá? A letra Nun é uma letra perigosa, porque ela é uma letra que ela pode ser um joystick, ou é uma letra que ela pode ser um stick. Tá? A letra Nun, ela tem duas características, né? Ou ela é um joystick, se ela tiver no início ou no meio, né? Mas se ela tiver no final, ela é um joystick, tá? Então, isso é muito importante de nós entendermos, que é o que está aqui que é o que está colocado aqui, o Nun, né? Que está colocado aqui, né? Quando toda letra que passa da linha inferior, ela traz perigo. Toda letra que passa da linha superior, como Lamed, né? Ela traz Parnassá, né? Tá? Então, isso é muito, muito importante de nós entendermos. Eu espero que o meu Nun, vocês tenham gostado do meu Nun, né? Tá? Então, isso é importante. Por quê? Queda em hebraico é Nefilá, que é Nun, tá? Isso é muito importante nós entendermos, né? E o que é queda? O que é Nefilá em hebraico?
é retorno ao Bed Midot, é queda espiritual. Tá? Então, queda espiritual em hebraico também é nefilá. Então, quando alguém fala assim, puta, ele caiu, nefilá, tá? Ou seja, ele teve uma queda espiritual. E o que é a queda espiritual? Queda espiritual é voltar a praticar Bed Midot, que é avot. Então, é quando a pessoa deixa o carral. Irmãos, ninguém vai se conectar com o sagrado sem entender o que o sagrado quer. Tá? Então, por exemplo, o irmão às vezes está se esforçando muito na empresa, mas é chamado e demitem ele, porque ele não estava trabalhando como a empresa queria, muito embora ele estava se esforçando muito. Então, isso é uma nefilá, né? Então, isso é muito importante, né? O 8º portal, que nós vamos em loja esse ano explorar, From the Nose to the Tail, né? É exatamente para evitar tefilá, é nefilá, né? Tá? Para evitar nefilá. Por quê? Porque o Masal de 5782 é para provocar queda espiritual. Provocar queda espiritual. Tá? Então Hashem colocou esse template sob o ano de 5782. Então, em 5780, nós tivemos o Pahad Moves, né? Ele colocou o pavor da morte sobre o homem, né? Então, eu imagino, né, doutor, se ainda estiver nos acompanhando, que me corrija, né? Tá? Eu acredito que mais da metade do pessoal que morreu de Covid, né? Na realidade, o pavor do Covid foi que levou ele à morte, né? Parra de Moves, né? Tá? Que trava quanticamente a pessoa, né? Tá? Então, 5782, nós temos que quebrar essa barreira, né? O Sitra Ahra, né? Então, 5782 foi colocado aí uma barreira à nossa frente, tá? Que nós vamos ter que retirar pedras do caminho. Tá? E nós só conseguimos retirar essas pedras, né? E aí é muito interessante, porque nós retiramos as pedras, fazemos escada com as pedras e conseguimos alçar, fazer aliot mais alto ainda. Porque Hashem está nos dando a pedra para nefilar. Mas se a gente souber rearranjar as pedras, agora começando no mês de Reshivá, nós podemos fazer dessas pedras uma segura escada. Tá? Isso é muito importante. Tá? A segunda, então isso é Num. Tá? Então Num, vocês já viram que é uma letra perigosíssima. Porque ela indo para debaixo, tá? Indo para debaixo, ela abandona, né, o cli superior e ela fica Musava Arca, né? Então, se eu colocar um Yod aqui em cima, eu criei um Num. Tá? Se eu colocar um Yod aqui embaixo, eu criei um Lamed. Tá? É importante a gente entender essa letra. Tá? Então, esse mês nós temos que tomar muito cuidado para não abandonar o sagrado, para ser o Num de Reshivá. A outra letra é Dalet, né? É outra letra que controla o planeta Marte também, Dalet, né? Dalet é portal, caminho, movimento, né? Na realidade, Dalet é o aspecto mais negativo que tem nos 22 templates, né? Dao, né? Tá? Quando você chega, fala, eu não tenho nada para te dar, eu estou duro, eu estou quebrado, né? Quando alguém fala isso, né? É Dao, né? Então, Dalut falta algo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa também é a letra que rege o planeta do mês, que é Marte, né? Então, Marte é o planeta Gevura, é o planeta vermelho
é o planeta da guerra e é o planeta do julgamento. Aí tem essa grande conjugação, né? Essa grande conjugação desse mês, né? A grande conjugação desse mês. A grande conjugação desse mês, que é essas duas letras juntas, né? Dalet e Nun formam Dim, que é julgamento, tá? Então, nós estamos dentro do Klipá, né? E a energia que está à nossa volta esse mês, essa energia aqui, né? É a energia do julgamento. Dim e Nun. Tá? Dim e Nun. Então, isso é importante de nós entendermos, porque não só nós estamos julgando, mas a gente tem a tendência de querer julgar mais nesse mês, né? Querer julgar mais as pessoas, né? Tá? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né, com a questão de julgamento, né? Muito cuidado. Tá? Julgar qualquer um é errado, né? Agora, pedir que a pessoa lhe ajude a julgar algo é correto. Por quê? Porque a Torá ela é baseada em um Moré e em um Minyan, né? Então, quando Esdras HaSofer organiza, né, o que hoje é chamado de judaísmo, né, ele estabelece que para ler a Torá são necessários 10 circuncidados, né, em presença. A loja exige 7 irmãos, né? A maçonaria exige 7, porque Esdras HaSofer estabeleceu 7 aliot, 7 levantamentos, um para cada dia da semana, né? Mas, muito embora se leiam 2 na sexta-feira, né? Porque sexta-feira tem sexta-feira e já tem o Shabat, né? Então, normalmente se lê uma aliá por volta do serviço da manhã e uma aliá no serviço da noite, que já é Shabat, tá? Então, e no sábado se faz o Simchat Torah, né? Então a maçonaria se organizou dessa forma. Eu preciso ter 7 irmãos, tá? Mas uma sinagoga só se pode abrir o Kodesh Aron e abrir a Torá, para a leitura da Torá, se tiverem 10, né? 10 irmãos, tá? Então, Dim é o julgamento. Essa energia que vai estar nos envolvendo esse mês é a energia do julgamento, tá? Tanto nós como julgadores, como nós como sendo julgados, tá? Então, isso é importante, tá? O signo do mês é talvez o signo mais perigoso, né? O signo, o animal que representa o signo, né? É talvez o mais perigoso de todo o assim chamado zodíaco, né? Tá? Da nossa curva, que é escorpião, né? Tá? Ninguém tem escorpião como animal de estimação, né? Você até tem largato como animal de sapo, né? Lá em Petrópolis nós tínhamos uns sapos, né? Tinham até nome, né? Tá? Meu avô, o senador, ele estabeleceu uma lei na época do Getúlio Vargas que era crime, né? Fazer mal a sapo, porque o sapo era quem controlava as pestes ali no século passado, né? Então, meu avô nasceu no século XIX, né? Tá? Então, ali no meio do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, né? Não tinha vacina, essas coisas, né? Eu acho que o Dr. Jones me corrija, mas eu acho que a primeira vacina, assim, né?
contra a paralisia, etc., é da década de 50, é pós-guerra, né? Dr. Sabin, né? É pós-guerra. Então, o sapo era um elemento importante, você tem sapos, né, na porta de casa. Então, em Petrópolis, por exemplo, tinha os sapos martelo, né? Quando eles começavam a martelar, tal, 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 até a gente acordava de madrugada de tanta barulheira que era, né? Tá? Mas isso era bom, ele estava comendo, né, os bichinhos, né, que tinham lá, né? Tá? Então, o escorpião, ele é um masal perigosíssimo, né? Porque Nun, né? A letra Nun, tá? Eu espero que vocês tenham aprovado aqui a minha arte hebraica, né? Essa queda, a nefilá, né? É depressão. Quando a pessoa abandona o sagrado, ela vai em depressão. Quando a pessoa não procura a Torá, não está em linha com Oséias 4:6, né? Ela não está, mas ela está buscando o sagrado, é um num assim, ó. Ela está querendo capturar, né? Como se fosse abrir, né? Isso aqui até parece o chaveirinho da loja do Venerável Jones, né? O Venerável Jones fez uns chaveirinhos da loja dele, né? Até parece com chaveirinho, tá? Quando ele me deu, eu falei, pô, parece um num, né? Tá? Então, eu estou tentando capturar o sagrado, estou tentando abrir o cli para achar o sagrado lá dentro, tá? Então, a pessoa fica o quê? Pulando de religião para religião. Ah, não, mas eu fui católico a vida inteira. Não, você foi católico a vida inteira, mas você mudou de santo. Ora, já foi São Jorge, já foi Santo Expedito, já foi Nossa Senhora do Socorro, Santa Terezinha, opa! Né? Então, você pode até ter ficado na grande meretriz, mas você ficou mudando de puta lá dentro, né? Tá? A zona é a mesma, mas a puta é outra. Vocês entenderam? Tá? Então, quando você não acha, porque você não vai achar a Torá, você é um num nefilá. Você entra em depressão. Tá? A palavra é essa, depressão. Não achar o sagrado é você se sentir vazio. E o vazio leva o homem à depressão. Então, escorpião, né, em hebraico, é acrávia. Vocês sabem, né, que tem uma potestade, né, tem uma potestade, né, vamos entender aqui, né, a criação é essa. Essa é a criação. Tá? Hashem criou, então, Erieor, né? Tá? Como é que estava tudo? Como é que estava o mundo? Né? O mundo estava Tohu Vavohu Terron. Tá? Então, ele fala Erieor, né? Tá? Erieor, né? Não é faça a luz, né? É que a luz seja, ou seja, que a luz ocorra. Tá? As traduções, ela normalmente está errada. Tá? Quem estuda, né? Como eu estudei, todos esses textos em português, tanto de Torá como de Bíblia e etc., né? Da tradução, né? Eu só encontrei certo no Arizal em inglês, né? Tá? Porque a palavra que está lá não é descendentes, né? É Doratov, né? Doratav é o plural de Dor. Dor é geração, né? Então essas são as gerações de Noa. Doratav, né? Tá? Mas vamos estudar isso melhor no sábado. Então nós sabemos, né, que no princípio Hashem, para criar o tal do átomo, para criar o tal do átomo, ele teve que criar um clipar. Tá? Então, o que é o próton? O próton é o clipar dos quakes. E o que são os quakes? Os quakes são as vibrações das 22 letras. Tá? Então, um próton, quer dizer, vamos assim dizer,
a partícula atômica básica, próton ou nêutron, né, ele traz dentro dele 3 quarks, né, os pontinhos maçônicos, né, 3 quarks. Ele traz os templates lá dentro. Tá? Então, a gente consegue fazer todos esses elementos da tabela de Mendeleev colocando prótons e nêutrons juntos. Tá? Nós não sabemos como é que essas forças funcionam. Né? Lá no CERN, na Suíça, né? lá em Cambridge, né? Eles não conseguem entender exatamente as forças, porque ninguém vê nada, né? Nós nunca vimos a gravidade, a gente nunca viu o eletromagnetismo, a gente nunca viu a atômica forte, a gente nunca viu a atômica fraca, né? A atômica fraca está aqui dentro, a atômica forte está aqui, né? Então, para os nêutrons e prótons se juntarem no núcleo, né? Fazer um núcleo mais pesado ou mais leve, eu preciso de atômica forte. Mas para manter esses quarks dentro do Kelipot, eu preciso de atômica. O pessoal sabe que existe uma fórmula que eles deram esse nome, mas não sabe como funciona. Só Mashiach vai nos dizer. Era isso que irritava, né? O pessoal, quando eu ia nesses eventos, né? Lá em Londres, lá com o Zacarias Sitzer, né? Com o Eric Van Daniken, né? Eu fazia essas colocações em pergunta, né? Como é que o senhor explica? Aí pá, a pessoa ficava chateado comigo. Você veio, como é que é, colocar sal no café do cara, né? Uma expressão inglesa, né? Tá? Isso é muito importante, né? Nós entendermos. O próton, que a turma diz que é próton, por que a turma diz que é próton? Porque ele bate, né? Ele bate. Você consegue ter um canhão de prótons, né? Você consegue organizar a luz de forma tal que ela perfura o laser, né? O laser condensado. Tá? Então, nós sabemos que o próton e o nêutron, que é a mesma coisa, né? Só que com cargas diferentes, ele, na realidade, recebeu esse Kelipot. Esse Kelipot é extraordinário, né? Porque ele está presente em toda a natureza. É o Vessel, é o Kli, né? Tá? Então, nós sabemos que a crave, né? Que a crave tem nele próton, ele tem a cabeça, ele tem o rabo, ele tem o veneno no rabo. Então, ele é capaz de se matar. Tá? Ele é capaz de se matar. Então, o acrave, irmãos, prestem atenção nisso que é importante agora, para a gente entender. Eu vou até trocar a lousa. Vocês estão aproveitando? Se estiverem aproveitando, dá um thumbs up aí, né? Que, às vezes eu me empolgo comigo mesmo, né? Quer dizer, eu não me empolgo comigo, né? Mas às vezes eu acho importante explorar certos conceitos maçônicos quânticos, cabalísticos quânticos, né? Que o irmão meio que fica assim, né? Tá? Então, o acrave, né? O acrave, quando a gente se deixa dominar pelo num estilete, tá? E entramos em depressão, o que o acrave faz? Né? O rabo do acrave vem na cabeça e destrói a cabeça, mata, envenena a ele próprio. Isso são os nossos Bed Midot Kiavot em pensamentos. Tá? Então, o suicida, né? O suicida não é aquele camarada que roubou e matou, que fez Bed Midot Kiavot real. Não, não é. Você vai na penitenciária, ninguém se mata. Não tem assim, essa semana tantos se suicidaram na penitenciária de não sei o quê. Não, não tem. Tá? Agora, tem o suicida milionário. Tá? Porque ele começou a ver na vida dele não ter mais o iate, né? Não ter mais o avião, etc. Então, isso é muito importante. Né?
de nós entendermos. Quando a gente deixa o Nun tomar conta de nós, né? Agora, pelo outro lado, né? Pelo outro lado, a gente sabe que não é só no reino animal que o escorpião que tem veneno, né? Então, o escorpião ele tem veneno e ele se mata. Agora, qual é a diferença do veneno do escorpião para o veneno de Nahash, a serpente, né? Nahash tem veneno quente. Então, nós já vimos que Nahash não é uma serpente. Já vimos que Nahash é um hominídeo, né? Que estava lá no Oriente Norte, a parte não terminada que Hashem deixou para o homem terminar. Tá? Eva foi lá, Rava, né? É proibido usar o nome Eva, né? Rava, o nome Eva é proibido. Tá? Ninguém deve dar nome para filho de Eva, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Rava foi lá ver o que não estava terminado, né? O hominídeo a pegou. Então, Nahash é o veneno quente. O que é o veneno quente? O veneno quente é aquele que te dá força para você fazer o errado, tá? Ok? Então a moreninha cor de jambo, né? Entra no elevador, né? Tá? Pô, você fica alucinado. Então, Nahash, ela opera dizendo, pô, você tem que ir atrás dessa mulher, você tem que ir atrás dessa mesa de jogo, você tem que ir atrás dessa bebedeira, você tem que ir atrás disso, daquilo outro. Isso é o veneno quente. O Akrav, né, que é o animal, o escorpião, o animal desse mês, né, ele é veneno frio. O que é o veneno frio? Ele opera silenciosamente dentro dos seus pensamentos. Ele diz, estudar Torá, Torá para quê? Você não vai melhorar em nada a sua vida estudando Torá. Acordar cedo para quê? Chegar certo no horário, para quê? Eles que esperam, todo mundo, um espera o outro. Tá? Então, o Akrav, né, esse num estilete, ele opera no sentido de evitar que você faça o bem. Tá? E Nahash, a serpente, né, que é o veneno quente, opera no sentido de lhe dar motivos, libidones, para você fazer o mal. Você quer fazer o mal, você gosta daquilo. Então você pega, por exemplo, o jogador, né? Ele dá tudo naquela mesa de roleta dele, né? O Nahash opera nesse sentido, né? Porque se ele ali tivesse com o seu Kelipot, né? Com os seus Kelipot coordenados por Akrav, Akrav ia dizer, pô, ganhar no jogo para quê? Qual é o problema de não ter dinheiro, né? Tá? Vocês entenderam, tá? Então, qual é o grande problema desse mês com esse animal chamado escorpião Akrav? É que ele lhe dá a energia para você ficar frio com Hashem e com o próximo. Ué, mas como ele dá energia e você fica frio? Sim, tá? Ele te dá energia tirando energia, né? Ele te dá essa energia, pô, estudar Torá, live, terças e quintas, pra que isso, irmão? Perder o sono no sábado de manhã, pra que isso, né? Aí o irmão precisa de alguma coisa. O que eu vou fazer? Por que eu vou ajudar esse cidadão? Ele nunca fez nada por mim. Isso é o que ocorre com a crave. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é importante de vocês entenderem. É o Kelipot que está aqui, né? É isso que está aqui. Tá? Então nós precisamos de uma energia adicional para a gente conseguir fazer o overcome, né? Desse acrave, né? Tá? Então, Reshivan é o mês dos Mekubalim. Né? Poxa, mas depois que o Rabi falou de Nun, de Dalet, de Akrave, vem dizer que é o mês dos Mekubalim, sim. Porque os Mekubalins estão nesse mundo exatamente para transformar trevas em luz, para transformar a distância do sagrado em proximidade,
para anular o frio do veneno de Akrava. Tá? Então, é isso que Shimon Bar Yochai nos ensina, né? Que os Mekubalim existem para anular o frio do veneno de Akrava. Tá? Então, qual é a missão dos Mekubalim? É trazer para o mundo o REO. Né? Porque Hashem já disse, REO, seja luz. Tá? Mas ele mandou a luz dentro de um kelipot. Tá? Hashem disse, haja luz. Tá? Seja luz, né? Seja luz. Que a luz seja, né? REO, que a luz seja. Tá? A luz está aqui dentro. A luz está aqui dentro. Então, eu sou o gestor do kelipot nesse mês. Tá? Tanto assim que esse mês não tem assim festa, ritual, não tem nada, né? Esse mês. Né? Esse mês nós é que fazemos o mês funcionar. Como é que kelipot que eu vou colocar, né? O kelipot de Mashiach ou o kelipot de Mashmor, né? Tá? Então, nós sabemos, né? Nós sabemos que só os Mekubalim realmente têm certeza absoluta que Hashem é errata. Né? Tá? Nós temos dúvidas, né? Nós temos dúvidas. Duvido que tenha algum irmão que já não tenha dito, pô, o sagrado me abandonou, Deus se afastou de mim, tá? Esse santo não funciona, vou mudar de Nossa Senhora, agora não é mais desatadora dos nós, agora eu vou para Nossa Senhora de Fátima, tá? Ou Nossa Senhora lá de outra coisa aí, Aparecida, né? Tá? Essa desatadora dos nós não funcionou. Então, todos nós sempre temos uma nefilá, né? Tá? Okay? Então, do ponto de vista de mês, esse é o grande desafio, né? A gestão dos kelipotes, tá? Isso é importante. A tribo do mês, a tribo no mês é mais importante que o censo. Muito embora o censo desse mês seja o censo mais importante de todos os meses. Olha só que mês poderoso o Reshivan, né? Tá? Então, a tribo é Menashe. Tá? Menashe tem as mesmas letras, ou seja, os mesmos templates de Neshoma. Tá? Então, esse é o único mês onde a gente carimba com a tribo a nossa alma. Tá? Isso é muito importante de nós entendermos. Né? Por isso que eu comecei colocando, né, essa lousa, né, para vocês. Né? Isso é exatamente... Esse mês tem exatamente os dois vessels, né? Os dois kilim, né? Tá? A alma, o soul, né? Tá? Então, Menashe tem as mesmas letras de Neshoma, é a mesma energia. Então, a energia da tribo é a energia da alma. Tá? E o senso é olfato, né? Que é Reiar. Né? Reiar tem as mesmas letras de Ruach. Tá? Então, nós sabemos que a única forma da Neshoma atuar nesse mundo é pelo olfato. Então, eu mandei para vocês o capítulo 7 eu mandei para vocês o capítulo 7º, né? Do Erev Rav, né? Onde é descrito ali, né, uma das tales, né, do Rebbe de Breslov, né? E é o Castelo de Águas, né? Castelo de Água representa o mundo espiritual, né? E quem vai resolver o enigma é o homem que não tem mão, né? Tá? Okay? Então,
Como é que você resolve enigma espiritual? Com o olfato. Então, o Rebbe de Narman, né? O Rebbe Narman de Breslov, ninguém escreveu mais sobre a vinda de Mashiach do que ele, né? Ele era bisneto do Barrasulam, né? Então, ele é a própria reencarnação, né? Do grande Rebbe, né? Tá? Então, ele esteve com Mashiach, né? O Barrasulam teve 3 vezes por 3 dias na grande sala com Mashiach e os pastores de Israel. Então, ele coloca isso nos seus livros. É importante nós entendermos que lá no Mística, né, o primeiro altar era do Ketoret. Tá? Isso é uma coisa que passa batido, né, passa totalmente batido por católico e evangélico, né, de tudo quanto é cristão. Né, a questão do altar do Ketoret. Né. O Papa, né, fica lá, né, com aquele incenso. Não, isso não é incensar. Né? Isso não é incensar. Incensar é você chegar em um determinado ponto e acender o incenso. E ver como a fumaça, né, ela é elevada. Né, tá? Por quê? Porque nós sabemos que no Mística, o Ketoret, o Bimá de Ketoret, né, ele nunca se apagava, né? A fumaça ia reta, mostrando a presença da Shekhinah, né? Tá? Então, isso é importante. Então, quando o olfato foi o único sentido que não foi afetado com a desobediência de Adam e Rava, né? Tá? O olfato ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é o único senso 360 graus. Tá? Para eu ver, eu preciso de luz. Para eu ter paladar, eu preciso colocar uma coisa na boca. Para eu exercitar o tato, eu preciso de ter uma superfície. Né? Eu não consigo chegar daqui e dizer, o livro de Zera Shishon está muito frio. Eu não consigo, eu tenho que meter a mão no livro, tá? Para sentir. Né? Já o olfato não. Né? Então isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque o Hazal ele nos diz que Mashiach, que é o julgamento, né? Mashiach será o julgamento. Nós sabemos disso. Mashiach, o pessoal diz, porque aí Jesus Cristo chegando, né? Jesus Cristo chegando, todos os anjos celestiais, ele vai separar à direita aqueles que acreditaram nele, à esquerda aqueles que não acreditaram nele. Né? Na realidade, Mashiach não fará nada disso. Né? Mashiach, ele pelo olfato, ele vai poder sentir o odor da Torá dentro de cada um. É isso que diz o Hazal. Tá? É incrível, né? Por quê? Porque às vezes, né? Aí eu recebo a revista Morachá, né? Tá? Então, às vezes eu entrego para alguém a revista Morachá e a pessoa folheia como se fosse a revista Veja ou a Caras, né? Porque ela é grande, assim, maior que a Veja. Tá? Tem outros irmãos que eu dou a Morachá, ele abre e diz, pô, que cheiro extraordinário, que odor. Puxa, e chega a colocar um narigão, né? Na revista, né? Porque esse está buscando o odor da Torá. Tá? Então, no vocabulário mais vulgar, né, a mãe fala para o filho, eu estou vendo umas coisas aí que você anda fazendo, isso não está me cheirando bem. Tá? Okay? Então, o cheiro vai ser, né, o olfato, o reiar, né, vai ser essa questão. Né, tá? Então, quando nós temos esse sentimento, né? A mãe, né? Agora quem for mãe aí fala aí, né? Dá a sua opinião, né? A mãe, né? Ela fala, o filho chega e diz, mãe, vou viajar
nesse final de semana com os amigos para fazer um acampamento, né? Aí a mãe tem assim, acelera o coração e ela diz: Não, isso não está me cheirando bem, esse acampamento, meu filho, não vá, né? Então, o Neshoma se conectou com ela pelo olfato, tá? Ela pôde sentir. Por quê? Porque aqueles que realmente amam, né, o próximo, né, tem esse sentimento de machia pelo próximo, né, é o único que consegue sentir o cheiro daquele que morreu. Tá? Então, é muito comum, né, quando o irmão realmente assume o seu cargo em loja, né, assume que ele faz parte da loja, do nada ele sentir o odor do incenso da loja. Eu troco muito, né? Que eu preparo o incenso, né? Tudo direitinho. Cada loja tem um template, cada template tem que um determinado incenso, né? Tá? Mas o irmão do nada, ele às vezes coloca no grupo, né? Poxa, eu estou sentindo o incenso da loja, tá? Então o olfato é muito importante, tá? Então tudo que nós praticamos nesse mundo, tudo que nós praticamos nesse mundo, ele sobe para o Neshoma, tudo que nós praticamos nesse mundo sobe para o Neshoma de forma quântica, como se fosse o Ketoret. Tem a vibração. Então, quando a gente acende um incenso, né, e deixa ele fixo, pode ficar com o incenso assim, né? Deixa ele fixo, né? Aquele incenso, ele canaliza, né? Ele faz uma canalização com os mundos superiores, né? E isso daí depois ele fica na cabeça do irmão de forma tal, eu não sei, né? Se algum irmão aí que está nos assistindo já teve essa experiência, né? Mas do nada ele está lá no supermercado, sei lá onde ele está no metrô, na CPTM, está indo para o trabalho, voltando do trabalho, de repente vem a sensação do odor da loja sobre ele, né? Baruch Hashem por isso, né?